criou-se agora, com esse pedido de vista do Nunes Marques, uma nova expectativa, que é o seguinte: e o André Mendonça? E o ministro mais bolsonarista da corte, que é o André Mendonça, vai pedir vista também ou não vai pedir vistas? Se ele pedir vista, não serão só 90 dias, serão os 90 dias do Nunes Marques mais 90 dias do André Mendonça, 120 dias, 6 meses para o Congresso enrolar uma decisão sobre a Carla Zambelli. Aí também a gente vai ver em que pé está o relacionamento da Carla Zambelli com o bolsonarismo. Por quê? Porque aí a gente vai ver se o Bolsonaro, o André Mendonça é muito ligado a Michele Bolsonaro, ao Bolsonaro. Se ele pedir vistas, tem ali o dedo do bolsonarismo. Se ele não pedir vista, sobretudo, é porque o bolsonarismo realmente abandonou a Carla Zambelli. Eu não acredito que abandone completamente, porque o Bolsonaro ainda quer a votação da anistia. E a Carla Zambelli está ali, disposta a dar anistia ao Bolsonaro. Então, há ainda essa grande questão agora. Como vai ficar o André Mendonça? Vai pedir vista também? Vai ter mais 90 dias para o processo para ser concluído? É essa a questão no momento. É isso. Vamos a mais um intervalo para quem está conosco na TV e voltamos daqui a pouquinho para falar sobre outros assuntos dessa manhã de segunda-feira, semana que começa quentíssima. Aliás, um aviso importante aí, amanhã a gente vai estar com um programaço aqui, que é justamente o acompanhamento do julgamento. A gente abre a nossa transmissão às 9 horas da manhã e não às 10. Esse anúncio é importante, você que está aí curioso para saber como é que vai ser o julgamento de Bolsonaro. Como já falamos aqui, o julgamento vai ser transmitido, então a gente vai transmitir todos os detalhes, o voto de cada um deles, a parte também dos advogados, a parte do Paulo Gonet, que também vai se manifestar. E aí a gente vai escalar aqui um time para que possa também trazer esse conteúdo, tanto político quanto jurídico, como a gente tem feito, né, em casos como esse. Então a gente tem aí a repercussão ao vivo. Amanhã, às 9 horas da manhã, estarei aqui. Eu não sei ainda qual vai ser a escala, mas o Josias certamente estará, o Thales eu acredito que também. Vamos ver como é que vai ser aí a escala do nosso time de colunistas que estará conosco. Mas aviso importante, 9 horas da manhã começa a nossa transmissão, não apenas aqui pelo YouTube, mas também pela TV. Estaremos na TV a cabo a partir das 9 horas da manhã, ao vivaço, com esse dia histórico e importante do julgamento do Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer. Aliás, agora há pouco estava vendo, Josias, foi ontem, inclusive, que Bolsonaro publicou, ontem à noite, foi ontem pela manhã, ele falando sobre o caso da Débora, e aí ele apela aí aos pastores, padres e líderes espirituais de todo o Brasil, faz esse apelo a Deus. Eles têm falado muito sobre isso, né? Ele termina até esse texto falando que ele é um homem de 70 anos, tem muita coisa que ele aprendeu na vida, e é que é Deus que age. Quando o povo ora com fé e unidade, ele pede que as pessoas comecem a orar, né? Aí ele usa aí o caso dessas pessoas, mas tem ele aí que está no foco, né? E aí ele termina dizendo, Deus há de fazer justiça. É curioso esse apelo por Deus, essa ligação, principalmente aos evangélicos, né, Josias? Recorrendo a isso. Ele está fazendo esse discurso messiânico, Fabíola, justamente porque ele já não tem argumentos jurídicos para se defender. Então, não resta a ele senão apelar para esse discurso messiânico, para uma estratégia política, está buscando aí a anistia no âmbito do legislativo, reformulação da lei da ficha limpa para tentar reduzir o prazo da inelegibilidade dele. Todas essas questões, no final das contas, vão morrer no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o Bolsonaro também está ganhando tempo, mas a perspectiva de que ele consiga obter ou atingir o objetivo de estar presente na eleição de 2026, na urna, como candidato, essa é hoje uma perspectiva inexistente, porque se for aprovada a anistia, na hipótese hoje pouco provável de aprovação da anistia, isso vai morrer no Supremo, a inelegibilidade também só pode ser revista por decisão do Supremo. Então, ele apela para o messianismo porque não tem outra saída.
Eu faço um sinalzinho assim, ó, pro Josias. Terminou. Às vezes não dá certo, às vezes dá, né? A gente vai tentando. Estamos ao vivo aqui, a gente está brincando, porque quem está conosco na TV, a gente continua no intervalo sempre pelo YouTube. Aí a gente continua alguns pitaquinhos, algum comentário a mais, e também depois vai para nossa página do YouTube, você pode conferir tudo lá. Estamos falando sobre esse apelo a Deus, né? Que Bolsonaro faz, e é muito impressionante isso que a gente tenta sempre separar, né? O que tem a ver Deus com a justiça? Eles falam que Deus vai fazer a justiça. Então ele pede para que todo mundo comece a orar. E tem esse apelo, né, Thales? Eles estão pedindo aí mais uma manifestação, querem fazer uma manifestação agora em São Paulo. Até chamou a atenção porque o Silas Malafaia, em entrevista aqui, disse que tinha avisado ao Bolsonaro de que o carioca não acordava cedo e que num domingo de sol ia ser muito complicado. E aí agora eles marcam isso para o dia 6 de abril aqui, que vai ser depois já desse início do julgamento do Bolsonaro, porque a expectativa do julgamento do Bolsonaro, na verdade, para ver se ele vai se tornar réu, se abre realmente, né, a investigação lá com ele, o julgamento contra ele, mas isso pode durar até quarta-feira. A manifestação vem depois porque tem essa pressão popular. E aí ele apela também agora aos religiosos que comecem a orar, é o que pede Bolsonaro, Thales. É uma tentativa do Bolsonaro e do Malafaia de tentar apagar o fiasco que foi a movimentação, a manifestação programada para o Rio de Janeiro, lá em Copacabana, e que não reuniu o que eles esperavam. O Malafaia colocou a culpa nos cariocas, disse que o carioca, num domingo, dorme até tarde e tal. Não é muito assim, não. O carioca vai para a praia, gosta de ir para a praia, ainda mais no calorzão. Então, mesmo no domingo, tá o carioca indo na praia. A praia já está cheia em vários lugares. Então, é uma desculpa esfarrapada. Eles vão tentar agora ver se em São Paulo conseguem colocar mais gente. E esse discurso, como diz o Josias apropriadamente, esse discurso messiânico de buscar o apoio de todos os religiosos, etc., é um discurso muito falso no Bolsonaro. O Bolsonaro, vamos lembrar o seguinte, o Bolsonaro é um católico que foi se benzer no Rio Jordão pelas mãos de um pastor evangélico que depois até foi processado por corrupção e uma série de coisas, e o Bolsonaro foi lá ser batizado no Rio Jordão e continua católico. É uma coisa de doido. Para ele não existe, na verdade, é um desrespeito às religiões o que ele faz. Ele bate no espiritismo, ele ajuda a bater no espiritismo, aí depois pede voto aos espíritos, faz de tudo, tenta trafegar por todos os lugares e agora vem com esse discurso pedindo que orem não é orem pelos pobres coitados do 8 do 1, orem, na verdade, por ele mesmo, pela anistia dele, que ele quer ver se fica livre da prisão. Está cada dia mais próximo, ele está sentindo o cerco aumentar e podem apostar. Nessa manifestação lá de São Paulo, muito provavelmente o Bolsonaro, com sua nova performance de chorão, vai querer fazer chorar ao vivo para todo mundo, para toda a plateia. E pode ser mais um... Não chegou a ser um fiasco a última, né, Josias? Mas o público foi muito inferior. O Malafaia até respondeu dizendo, duvido que a esquerda conseguisse colocar tanta gente nas ruas. Mas não foi bom para o Bolsonaro a manifestação, né? Não foi boa essa última manifestação. Será que em São Paulo vai ser diferente? Isso ajuda ou atrapalha ele? Bom, a manifestação foi péssima para ele, né, Fabíola? Ele falava em levar 1 milhão de pessoas à praia de Copacabana e levou 18 mil pessoas, segundo o cálculo de especialistas vinculados à USP, 30 mil pessoas, segundo a estimativa feita pelo Datafolha, portanto, muito menos gente do que pretendia. E não se vislumbra uma manifestação portentosa também em São Paulo, embora
nas vezes passadas, ele conseguiu reunir mais gente na Avenida Paulista do que em Copacabana. Mas a essa altura, Fabiola, isso se tornou essa capacidade do Bolsonaro de levar gente à rua se tornou um asterisco para ele, né? Ele está vivendo um drama que é muito mais grave do que supunha lá atrás, e hoje a anistia, ele está jogando no campo político e ele depende do Centrão para isso, e o Centrão é muito pragmático. Você vê que as lideranças do grupo, elas não aparecem nessas manifestações pró-anistia, ou não apareceram nas últimas. Então, estava lá o Tarcísio de Freitas, mas o presidente do PR, que é o partido do Tarcísio, o pastor Marcos Pereira, deu declarações falando, olha, não faz sentido aprovar a anistia antes de concluir o julgamento dos que estão encrencados, inclusive no 8 de janeiro, o julgamento ainda está em curso. Então, o Bolsonaro está chegando, Fabio, é essencial notar que o Bolsonaro está chegando ao banco dos réus acorrentado à tese da perseguição política. E ele, como está encrencado e não tem defesa no Supremo Tribunal Federal, ele está caprichando na pose de perseguido. Agora, essa fabulação que reduz tudo a um complô do sistema, da imprensa sensacionalista, essa versão é muito sedutora, mas não cola mais. Né? Seria, de fato, muito melhor que o país pudesse ficar com essa versão da maledicência, da perfídia humana, do que ter que constatar que tudo que está na cara, todos os indícios, documentos, as mensagens, áudios, vídeos, tudo isso não pode ser um conjunto de anomalias da lei das probabilidades conspirando contra um mito inocente e seguidores ingênuos. Seria muito bom que o país pudesse dispor de interpretações que levassem a conclusões alternativas. Especular sobre uma trama do sistema apodrecido, jornalistas de esquerda estão tentando faturar com a honra alheia, um mal-entendido sem precedentes ali, uma sequência impressionante de coincidências maliciosamente interpretadas que fizeram de um democrata de monstruário, que seria o Bolsonaro, um golpista chinfrim. Tudo isso seria muito bom, mas não tem nada disso. O Bolsonaro e os seus cúmplices nessa trama golpista, eles não são os primeiros suspeitos a desprezar a realidade. Já houve outros casos no Brasil, mas não serão os últimos a descobrir que a realidade também não leva em conta os encrencados que a ignoram na hora de exercer aí o direito de defesa. Ele que se defenda no Supremo. Se não tiver defesa, aí não será essa pose de vítima que vai livrá-lo da encrenca. Mas ele não tem outra alternativa. Hoje está fazendo a pose. É uma pose que leva cada vez menos gente à rua. E para ele não é bom. O melhor é que ele tivesse uma defesa. Como não tem, ficamos nós aí submetidos a essa farsa da vitimização. E vamos ter que lidar com isso, Fabiola.